A mensagem de hoje é uma mensagem diferente das que você já ouviu aqui na Rádio Sentinela, porque é uma mensagem temática que vai acompanhar um fato notório de muita importância para nós cristãos. Ocorre que hoje, dia 7 de outubro de 2023, nós fomos despertados com a notícia do conflito com Israel e os palestinos. As notícias que não param de chegar é que Israel está sendo bombardeada desde madrugada, que vários e vários homens fortemente armados estão levando civis, já são mais de 100 pessoas levadas para a Palestina, homens e mulheres sendo levados como reféns. Estamos vendo ataques de mísseis, homens com fuzis e pessoas que não têm sequer um tipo de armamento sendo mortas em Israel. Estamos diante de uma situação de guerra. O próprio primeiro-ministro de Israel já declarou que agora já não é mais uma operação, a partir de agora é uma guerra contra o Hamas. Nós vamos entender isso dentro da Bíblia. Eu queria que você agora ficasse atento àquilo que a Bíblia diz em relação a esse tema. Nós vamos ler a Bíblia. Eu queria que você pegasse na sua casa a sua Bíblia para que você possa ler junto com a gente. Vamos ler nesta manhã o texto escrito em Gênesis, livro do Gênesis. Vamos ler o capítulo 17, versículo 19. Eu vou ser bem breve nesta manhã. Está escrito: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Meus amigos ouvintes da Rádio Sentinela, o que vocês estão vendo e acompanhando hoje e vão acompanhar nos próximos dias é o cumprimento de uma profecia ou de várias profecias bíblicas em relação ao povo de Deus, ao povo chamado povo de Israel. Afinal de contas, quem é esse povo? Por que é que tantas guerras acontecem naquela região? Por que é que vez ou outra você liga a TV e ouve falar que os palestinos estão guerreando contra Israel? Por que é que sempre Israel está dentro dos conflitos? Por que isso acontece? Qual o motivo? Nós vamos entender isso rapidamente para que você possa ficar a par daquilo que está acontecendo dentro da história de Israel. Nós sabemos muito bem que Deus não é um Deus que mente. Sabemos muito bem que Deus é um Deus de promessa, é um Deus de palavra. E quando Ele promete, Ele cumpre. Deus prometeu para o seu povo que Ele seria o seu escudo e a sua defesa. Deus prometeu para Abraão que da sua semente nasceria um menino chamado Isaque e ele seria o seu povo. Acontece que Israel é descendente de Isaque e Jacó. Quando Abraão teve um filho, ele teve Isaque, mas também ele teve um filho com uma escrava chamado Ismael. Preste atenção nisso. Ismael foi o filho da escrava, enquanto que Isaque foi o filho da sua esposa. Com cerca de 13 anos, Ismael, já grande, tem o nascimento de Isaque. Houve uma briga, Ismael vai embora e depois de um tempo ele se assenta no deserto e o tempo passa, Isaque tem filhos e nasce dois meninos dos filhos de Isaque. 2 gêmeos. E quando os 2 meninos estavam sendo gerados dentro do ventre da mãe, a Bíblia diz que o nome deles era Esaú e Jacó. E a mãe deles não entendia o que estava acontecendo porque ela sentia algo diferente dentro da sua barriga. Ela não entendia o que estava acontecendo dentro dela, mas na verdade o que estava acontecendo dentro do ventre da esposa de Jacó, ou melhor, da esposa de Isaque, Rebeca, era uma profecia.
dentro de Rebeca estavam Jacó e Esaú. Jacó seria Israel e Esaú seria o pai do povo árabe. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 25, e o texto é tão extraordinário que chega a ser assustador ler isso no dia de hoje. Gênesis capítulo 25, versículo 22, está escrito assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Essa foi uma profecia que o próprio Deus disse para Rebeca quando ela estava com Jacó e Esaú em seu ventre, 2 gêmeos. Aqui é uma profecia sobre o povo árabe. Quem são os árabes? São aqueles que nasceram da descendência de Ismael e Esaú. E quem são os israelitas? São aqueles que nasceram da descendência de Jacó, da descendência de Israel. Esses povos, eles ao longo das eras guerrearam entre si por causa daquela terra, por causa daquele pedaço de terra de Canaã. Quando Abraão foi para aquela terra, ele precisou expulsar algumas pessoas, não continuou, chegou com Isaac e Jacó, depois eles tomaram aquela terra, depois da saída do povo do Egito, eles então tomam conta definitivamente. E a terra de Israel, até hoje, é objeto de guerras e mais guerras. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Israel seria odiado pelos seus vizinhos. Israel seria odiado porque eles são a menina dos olhos de Deus. Quando quisermos saber o que vai acontecer no mundo, precisamos olhar para Israel, porque os fatos mais importantes sobre as profecias estão conectados, estão ligados a Israel. E eu queria nesta manhã chamar a sua atenção para que você prestasse atenção no que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 25. Deus disse que da nação maior serviria a menor. Quem é a nação maior? O povo árabe. O povo árabe é muito maior do que o povo de Israel. Desde que Israel se colocou como nação, eles foram perseguidos. O povo egípcio tentou acabar com Israel. Israel foi levado cativo pelos babilônios, pelos sírios. Ao longo da história, enfrentou guerra contra os midianitas, contra os filisteus, contra os heveus, contra todos os zeus daquela região. Israel avançou, cresceu, prosperou. E nos últimos anos, no século passado, nós tivemos, por volta do ano 1936, a revolta árabe. E naquele tempo, Israel conseguiu a vitória. Em 1939 até 1948, nós temos a perseguição mais cabal contra Israel. Quando o ditador Adolf Hitler resolve fazer uma raça pura, resolve criar um povo chamado ariano. E Hitler, então, tomado pelo diabo, ele começa a matar pessoas que não estavam dentro do seu plano. E Hitler pregou um ódio tão grande à religião judaica que o mundo inteiro, quase que todo mundo, passou a odiar Israel. Isso é chamado hoje de antissemitismo.
aquele povo começou a ser odiado e a ser comparado como vermes. Adolf Hitler dizia que haviam raças especiais, superiores, que deveriam prosperar sobre as menores. Então, o povo de Israel foi morto aos milhões. O Holocausto judeu foi o maior massacre que Israel já teve. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus, contando entre homens, mulheres e crianças, foram assassinados de maneira cruel no Holocausto judeu. Esse assunto é tão pouco comentado por causa da sua selvageria e da forma com que Hitler fez com o povo de Israel. Mas por quê? Porque o povo de Israel sempre será odiado pelo planeta. Será odiado porque é o povo de Deus. Será odiado porque é o povo que Deus escolheu. E quando Deus escolhe alguém, é normal que ele seja odiado. Mas por que Israel é odiado? Depois de 1948, Israel é colocado como nação. E nós brasileiros somos abençoados por isso. Por quê? Porque naquele dia foi o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, que fez com que Israel se mantivesse como nação. A partir daí, Israel já foi invadido pela Liga Árabe, Arábia Saudita, Reino do Egito, Jordânia, Reino do Iraque, Síria e Líbano, todos combateram contra Israel, mas Israel venceu. Em 1956, a Guerra de Suez, Israel lutou contra o Egito e venceu também. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel não tinha condição de vencer aquela guerra, como sempre. Como sempre, Israel sempre foi o povo menor, uma pequena faixa de terra, um pequeno exército. Mas o Senhor é com aquele povo. O Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Arábia Saudita, a Argélia, Sudão, todos vieram contra Israel em 67, na Guerra de 6 Dias, e aquela conquista foi extraordinária. O povo de Deus venceu aquela guerra de forma inexplicável, porque Deus era com aquele povo. Nos anos 70, a Guerra do Desgaste, Egito contra Israel. Em 73, a Guerra do Yom Kippur, Egito, Síria e Iraque contra Israel. Israel vence. A guerra no ano de 75 a 85, a Síria, o Movimento Nacional Libanês, a OLP, todos invadem, tentam contra Israel. Mais uma vez, Israel vence. Em 78, a Operação Litani, Israel vence. Tivemos a segunda intifada, assim chamada, quando Fatah e Hamas entram contra Israel, de 2000 a 2005, Israel vence. Em 2008, a Operação Chumbo Fundido, o Hamas contra Israel, Israel vence. Em 2012, o Hamas contra Israel, Israel vence. E agora, estamos no dia 7 de outubro de 2023 e o Hamas ataca Israel. E eu pergunto a vocês, será que é mais uma guerra? Será que é mais uma operação militar? Ou será que essa realmente é uma das formas que Deus está nos mostrando que está chegando os dias finais? Eu não sei se você acredita na Bíblia. Eu não sei se você acredita em profecias. Mas eu acredito. E eu creio piamente que o que a Bíblia diz é verdade. E a Bíblia diz que nos últimos dias Israel seria odiado e o povo se voltaria contra Israel. Meus amigos, meus irmãos ouvintes, você que ama a palavra de Deus, eu queria te desafiar a partir de agora a olhar para os noticiários e a descobrir quais são os dois tipos de jornais que vão noticiar agora. Existe o jornal de viés antissemita, que vai colocar Israel como culpado de tudo. Esse é o plano do planeta Terra. Esse é o plano do governo mundial.
colocar Israel como grande vilão da história. Porque o mundo deve odiar Israel? Porque Israel deve ser destruída? Por que é que os palestinos, por que é que os sírios, o povo do Irã, por que declaram diariamente que devem acabar com Israel? Porque os muçulmanos odeiam Israel? Por causa da profecia. Os filhos de Esaú continuam lutando contra os filhos de Jacó há milhares de anos. E essa será a guerra final. Não é Ucrânia contra a Rússia, não é Estados Unidos contra a Rússia, não é Brasil contra a Argentina. A batalha final do Apocalipse é o planeta contra Israel. Mas há uma promessa. A promessa de que esse povo, que descende geneticamente de uma tribo há mais de 6.000 anos, ou há cerca de 6.000 anos, esse povo é o povo protegido de Deus. Deus não deixará que Israel seja destruído, porque ele tem um negócio com Israel. Em Romanos capítulo 11, está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Existe uma promessa de que será de Sião que virá o libertador. Será de Israel. A Bíblia diz que ali no monte de Sião, o Senhor irá surgir como grande Salvador. Mas por que é que até hoje Israel é odiado? Primeiro, porque em meio a tantas ditaduras monárquicas e teocráticas do mundo muçulmano, existe um pequeno país que tem uma democracia. Israel é odiado porque seus vizinhos muçulmanos não reconhecem e não aceitam diversidade religiosa e cultural como existe em Israel. Israel é um país multirreligioso e multicultural. O povo de Israel é odiado porque ali existem igrejas cristãs, mesquitas, templos budistas, enquanto que seus vizinhos muçulmanos não aceitam que outra religião pregue ali. E quando acontece de um cristão ou de uma outra religião aparecer num país árabe, eles são oprimidos, correm risco de morte e algumas vezes são até assassinados. O povo de Israel é odiado porque as mulheres de Israel são livres. Elas trabalham, elas votam, elas se casam, se divorciam, têm filhos, conforme a vontade delas. Elas contam com a proteção do Estado, coisa que não acontece no Irã, coisa que não acontece no Iraque, coisa que não acontece nos países muçulmanos, porque os países muçulmanos colocam a mulher como um objeto, como um animal. Em Israel, o povo que tem uma das maiores inovações tecnológicas do mundo, eles são líderes na biomedicina e na engenharia genética. Desenvolve e produz os mais importantes componentes de computação do mundo. Seus vizinhos não são industrializados, dependem do petróleo, não possuem tecnologia. Israel é abençoado, Israel prospera, Israel planta no deserto e as coisas nascem. Israel avança com o seu exército assustadoramente com os melhores aviões do mundo. Israel conta com o ensino básico e universidade ponta. As melhores escolas do mundo estão em Israel. Enquanto seus vizinhos, os árabes, os filhos de Esaú, não se importam em investir em educação, possuem um dos piores índices de escolaridade do planeta. Os vizinhos de Israel odeiam Israel porque Israel prospera. Israel produz arte, cultura, música, tecnologia. Seus vizinhos produzem artesanato e alguns temperos. Israel abriga hoje uma boa parte dos melhores cientistas do planeta Terra estão em Israel. Uma boa parte dos melhores cientistas estão ali.
Por que Israel é odiado? Porque Israel é abençoado. E deixe-me dizer a você, meu amigo, minha amiga, você também é um filho de Deus? Você tem a bênção de Deus na sua vida? Então se prepare. Porque assim como Israel é odiado, existe um ódio do mundo contra o povo de Deus. Existe um ódio do inferno contra a igreja. Israel é um exemplo, é um modelo, é um arquétipo do que acontece com a igreja e o mundo. Por que o cristão é odiado? Por que a família cristã é atacada? Por que os valores estão sendo atacados tão fortemente? Por que o que a Bíblia ensina é considerado como retrógrado e quadrado? Porque o povo de Deus sempre foi e sempre será odiado. Jesus mesmo disse: não fiquem maravilhados se o mundo te odeia, porque eles também odiaram a mim, Jesus disse. A igreja, assim como Israel, também sofrerá perseguição. Mas quem é o guarda de Israel? Quem é o guarda de Israel? O nome dele é Jeová. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Foram eles perseguidos ao longo de anos. Foram eles perseguidos por exércitos do planeta inteiro. Mas ainda estão lá. E agora, preparem-se para ver as notícias e a mídia distorcendo a situação e colocando Israel como vilão. Mas o povo de Deus tem uma esperança. Israel tem hoje uma das melhores medicinas. Os vizinhos de Israel abrigam os maiores terroristas do mundo, enquanto que Israel abriga os maiores cientistas. Israel jamais iniciou uma guerra. Israel jamais financiou uma guerra. Israel jamais atentou contra a vida de qualquer pessoa, mas seus vizinhos o atacam todos os dias. Os filhos dos palestinos são ensinados desde criança, com 6, 7, 8 anos, a atacarem pedra em Israel. Quando passa um judeu, eles cospem. Seus vizinhos, apoiados pelo nosso presidente Lula, os palestinos, apoiado pelo governo atual, Lula apoia a Palestina, Lula apoia a ditadura. O nosso governo atual apoia os milicianos, envia dinheiro para eles. Os povos terroristas são financiados pelos partidos de esquerda. E eu desafio você que está ouvindo essa mensagem a estudar sobre isso. Estude, procure informações, leia, esteja atento ao que está acontecendo no mundo. Os grupos terroristas mundo afora promovem guerras, destruição. Eles estupram, matam, sequestram crianças e mulheres há séculos, e para não dizer milênios. Enquanto que Israel trata os muçulmanos gratuitamente em seus hospitais, os muçulmanos não cuidam nem mesmo do seu próprio povo. Eles não possuem medicina avançada. Meus amigos, Israel sempre foi colocado na ONU como um zero à esquerda. Todo tipo de resolução que a ONU faz, eles condenam Israel. Todo tipo de resolução que a ONU faz, eles colocam Israel como culpados. Faça uma pesquisa, não dá tempo de falar tudo aqui. Mas você vai ver como Israel é odiado pelo mundo. Por quê? Porque isso é profético. Mas, meu amigo, minha amiga, nós temos uma esperança. A esperança de que há uma promessa de que o Senhor vai abençoar aquela nação. E nós devemos olhar para tudo isso dizendo: o fim está chegando? Se sim, eu estou preparado? Seria esse mais um dos acontecimentos do acaso? Ou seria o início de uma guerra? Seria esse o início de um dos cumprimentos das profecias? Isaías, capítulo 43. Eu termino aqui. Isaías, capítulo 43,
Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, estude a partir de hoje. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Meus amigos, Deus é o guarda de Israel. Não há como uma nação vencer Israel enquanto Deus for o seu guarda. Assim como ninguém pode vencer você se você estiver debaixo da mão do Onipotente. Não se assuste, porque isso é necessário que aconteça. Mas lembre-se, o nosso Redentor vive. Olhe para a Rússia, olhe para o que está acontecendo na Europa. Se Israel continua essa guerra e os países árabes se voltam contra Israel, quem será que a Rússia vai apoiar? Quem será que o nosso país vai apoiar? Quem será que o nosso presidente atual vai apoiar? Israel ou a Palestina? Meu amigo, prepare-se, esteja atento e ore pela paz em Jerusalém. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Aqueles que orarem pela paz em Jerusalém será abençoado. E eu queria nesse momento que você, junto comigo aí na sua casa, fechasse seus olhos e nós vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor a bênção dele sobre esse povo. E vamos estar atentos, porque existe uma promessa de que Jesus voltará. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor agora. Nós acreditamos que a Tua palavra é verdade. Acreditamos que o Senhor tem um propósito em tudo. Mas diante das circunstâncias, aquilo que tem acontecido agora em Israel, nesse dia, nós oramos pela paz em Jerusalém. Nós oramos pela proteção do Senhor sobre as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos. Que o Senhor entre com providência nesse lugar. E nós oramos para que haja paz em Jerusalém. Porque a Tua palavra diz que assim prosperarão aqueles que Te amam. Haja paz dentro de Teus muros e prosperidade dentro dos Seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em Ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o Teu bem. Nós oramos desejando o bem de Jerusalém. Que tudo aquilo que tem se levantado contra esse povo, que o Senhor entre com providência, dando paz, dando vitória. E que o Senhor use de misericórdia contra aqueles que se levantam contra Jerusalém. Nós oramos em nome de Jesus.